qual é o ramo do direito que vai regular as nossas atividades dentro dessa relação que nós precisamos ter com o ambiente. Nós estamos falando aqui do nosso direito ambiental. Nós vamos falar aqui a respeito do seu conceito, do seu objeto e também dos seus princípios. E a gente começa aqui por uma citação hoje o Papa do Direito Ambiental brasileiro, que é o professor Paulo Afonso Leme Machado, que ele vai dizendo logo de cara que o direito ambiental é um direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. O direito ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca interligar esses temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação. De alguma forma aqui, o professor Paulo Afonso Leme Machado está dizendo para a gente que o direito ambiental ele vai buscar uma série de conhecimentos já existentes em outros ramos do direito, já que dentre os ramos do direito hoje conhecidos, hoje consolidados, o direito ambiental é um dos mais novos. Ele vai buscar no direito constitucional, no direito penal, no direito civil, no direito administrativo, né, e em vários outros ramos. Eu estou citando aqui somente aqueles que a gente pode considerar como principais, como aqueles que mais aparecem, melhor dizendo. Ele vai buscar nesses ramos os institutos já existentes ali, ele vai consolidar e dar a esses institutos, digamos assim, uma ideologia ambiental, ou seja, esse sentido de proteção ambiental que até algum tempo não existia, tá bom? Além do professor Paulo Afonso Leme Machado, tem um interessante também, que é um outro conceito, um outro entendimento, que é o do professor Edson Milaré, que ele vai dizer que o direito ambiental é um complexo de princípios e normas reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sustentabilidade para as presentes e para as futuras gerações. Aí ele vai falar que é complexo, que há princípios e normas e não somente normas, tá? E aí veja que essas normas elas disciplinam as atividades humanas. A gente precisa compreender essa dimensão que o direito ele serve para disciplinar as atividades humanas, tá bom? José Luiz Serrano, é um dos conceitos que eu acabo mais utilizando. Ele vai dizer, olha, que o direito ambiental é um sistema, tá? E não conjunto. Ele vai aí para sistema. Lembra, esse Milaré falou que é um complexo e que tem, de certa forma, o mesmo sentido que Serrano usa. E ele vai dizer que é um sistema de normas, de princípios, de instituições, de práticas e de ideologias jurídicas que regulam as relações entre os sistemas sociais e seus entornos naturais, tá? Acaba tendo praticamente aí o mesmo sentido de Edson Milaré, só que aqui ele vai falar que além de normas e princípios, você tem instituições, você tem práticas, você tem ideologias, ou seja, você guinda aí o sentimento, a subjetividade também para a subjetividade e os costumes também, os hábitos também para o reconhecimento deles de importância para a proteção ambiental, tá bom? E a gente tem aqui também uma outra divisão, uma divisão que o professor José Afonso da Silva vai falar, dizendo que existe um direito ambiental objetivo, que são o conjunto de normas jurídicas disciplinadoras da proteção da qualidade do meio ambiente. E claro que, além disso, a gente vai adicionar aí nessa classificação aí do professor José Afonso, dentro do direito ambiental objetivo, a gente vai ter aí as instituições existentes, a gente vai ter aí os princípios, a gente vai ter aí as práticas, minimamente falando aí em termos daquilo que a gente pode encontrar como fontes dos quais a gente pode extrair normas que vão disciplinar essas nossas ações. E ele vai encontrar aqui o direito ambiental como ciência, que é, claro, a busca do conhecimento e da sistematização desse conhecimento, de normas, de princípios, de práticas, de ideologias, de institutos existentes, tá? Buscando aí a ordenação
né, a ordenação das nossas atividades tendentes a buscar a qualidade do ambiente. Disso tudo que a gente falou, a gente pode fazer esse resumo aqui, olha. O direito ambiental, ele precisa ser visto como um sistema e não como um conjunto, que existe diferenciação nisso, né? O sistema, ele reconhece a complexidade e reconhece também a interatividade ou interdependência de todos os elementos que constituem isso aqui, tá? Que busca múltiplas fontes, ou é o pensamento de Serrano, ou aquilo que Ed Milaré já fala, ou aquilo que Paulo Afonso falou, né, dos diversos ramos do direito que são buscados para formar as normas do direito ambiental. Então, essa busca e o reconhecimento dessas múltiplas fontes e que buscam, né, ordenar o nosso comportamento nessa relação, né, da sociedade com o entorno. Tá joia? Vamos para frente? Tá entendido? Beleza.